Olá a todos, bem-vindos a uma jornada épica através dos séculos, enquanto mergulhamos em uma das maravilhas mais icônicas do mundo, a Grande Muralha da China. Prepare-se para descobrir os segredos, lendas e impacto dessa magnífica estrutura que não é apenas uma barreira de pedras, mas um testemunho vivo da resiliência, inovação e unidade do povo chinês. Dos primórdios da defesa contra tribos nômades até sua evolução como símbolo cultural, vamos desvendar os mistérios e emoções que cercam essa maravilha colossal. Apertem os cintos, porque nossa jornada pela Grande Muralha está prestes a começar. As muralhas defensivas na China antiga surgiram como uma resposta direta às constantes ameaças das tribos nômades do norte. Durante a dinastia Zhou, os primeiros esforços resultaram na construção de estruturas rudimentares feitas de terra e madeira, destinadas a proteger os assentamentos das incursões dessas tribos. Com o passar do tempo, diferentes estados chineses empreenderam seus próprios projetos de muralhas defensivas para salvaguardar suas terras. A concepção de unificar e expandir essas muralhas começou a tomar forma durante a dinastia Qin. Embora essas muralhas iniciais fossem menos elaboradas do que a Grande Muralha que conhecemos hoje, elas desempenharam um papel fundamental na evolução desse projeto impressionante. Essas defesas iniciais pavimentaram o caminho para a criação da notável estrutura defensiva que se estende ao longo da China, uma das maiores realizações arquitetônicas e defensivas da história. A contribuição do imperador Qin Shi Huang para a construção da Grande Muralha da China representa um marco de grande importância na história tanto da muralha quanto do vasto Império Chinês. Este imperador tinha uma visão extraordinariamente ambiciosa de unificar os diversos estados que compunham a China naquela época, e essa visão se estendia também à Grande Muralha. Ele compreendeu a vital importância de criar uma barreira unificada e impenetrável para proteger o império contra as constantes ameaças das tribos nômades do norte. Qin Shi Huang unificou as seções de muralhas pré-existentes, ampliando e as conectando em uma única estrutura contínua. Investiu recursos substanciais e mobilizou uma quantidade significativa de mão de obra para fortalecer a muralha, utilizando uma variedade de materiais. Sua visão de uma muralha unificada não apenas forneceu uma defesa sólida contra as incursões externas, mas também estabeleceu um exemplo fundamental para as futuras dinastias da China. Além disso, o imperador Qin Shi Huang também promoveu a unificação das moedas, medidas escritas em todo o império, deixando assim um legado duradouro na história chinesa e contribuindo de forma crucial para a formação de um império verdadeiramente unificado e coeso. Seu legado vai muito além da Grande Muralha, influenciando profundamente o desenvolvimento da China como a conhecemos hoje. E aí, pessoal, se vocês estão gostando desta história fascinante, então não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Historicamente, o seu canal de histórias e curiosidades. As técnicas de construção empregadas na criação da Grande Muralha da China eram notavelmente distintas, refletindo a engenhosidade e a adaptabilidade dos construtores diante das diversas peculiaridades geográficas e desafios que se apresentavam ao longo da extensão da muralha. Os componentes fundamentais utilizados nesse processo eram a terra compactada, os tijolos de barro e as pedras. A terra compactada era habilmente empilhada e comprimida, dando origem a uma base robusta que sustentaria a estrutura. Em áreas de acesso mais fácil, os tijolos de barro eram empregados para erguer as seções da muralha, enquanto nas regiões montanhosas, as pedras eram minuciosamente utilizadas para fortalecer a construção. Esta fusão de técnicas e materiais evidencia a habilidade excepcional dos construtores chineses na adaptação aos desafios que encontraram ao longo do processo de construção da Grande Muralha, ressaltando sua engenhosidade e capacidade de superar uma ampla gama de obstáculos geográficos. A Grande Muralha da China evoluiu ao longo de várias dinastias chinesas, desde as tentativas iniciais de defesa durante a dinastia Zhou até o auge da construção e fortificação durante a dinastia Ming. Durante diferentes períodos, uma muralha foi construída, reconstruída e expandida para enfrentar ameaças de invasões nômades do norte. Embora seu papel defensivo tenha diminuído com o tempo, a evolução da muralha ao longo das dinastias reflete as mudanças políticas, tecnológicas e sociais da China ao longo dos séculos. Ao longo das diferentes dinastias da história chinesa, a Grande Muralha desempenhou uma função multifacetada que foi além de suas origens puramente defensivas. Foi utilizada como um meio de monitorar o fluxo de pessoas e mercadorias ao longo das rotas comerciais, possibilitando também a cobrança de impostos sobre essas mercadorias. Essa função adicional promoveu uma integração cultural entre diversas regiões e atuou como um ponto de encontro para a troca de ideias e tecnologias. Durante a dinastia Ming, a muralha desempenhou um papel particularmente importante como uma espécie de alfândega, exercendo um controle rigoroso sobre o tráfego comercial que cruzava suas fronteiras.
A evolução da muralha de uma simples estrutura defensiva para um sistema de controle de fronteira e comércio é um testemunho notável de sua adaptabilidade às necessidades políticas da época. Esse papel diversificado e em constante evolução sustentou a relevância da Grande Muralha ao longo do tempo, a consolidando como um ícone duradouro da história e cultura chinesa. As lendas e mitos que cercam a construção da Grande Muralha da China acrescentam uma dimensão mágica e fascinante à sua história. Alguns exemplos notáveis incluem a crença em dragões de jade místicos que supostamente auxiliaram na construção da muralha, bem como a ideia popular de que a muralha é visível da lua. Outras narrativas sugerem que os corpos dos trabalhadores falecidos foram incorporados na própria muralha como uma forma de tributo. Entre os chineses, a muralha chegou a ser conhecida como o maior cemitério do mundo devido ao elevado número de pessoas que perderam a vida durante sua construção, com estimativas indicando que mais de 1 milhão de pessoas faleceram, em grande parte devido ao frio e à má alimentação. Além disso, persiste a crença de que deuses e espíritos desempenharam um papel auxiliar na empreitada. É importante apreciar essas lendas e mitos pelo valor cultural e literário que eles proporcionam, uma vez que eles fazem parte do rico patrimônio cultural e folclórico da China. No entanto, é igualmente importante entender que a história real por trás da construção da Grande Muralha se baseia em registros históricos, evidências arqueológicas e pesquisas acadêmicas mais concretas. Essas lendas e mitos, embora enriqueçam a narrativa, devem ser considerados como elementos complementares à história documentada e verificável da Grande Muralha. A Grande Muralha da China desempenhou um papel fundamental na identidade cultural chinesa. Além de sua função defensiva, ela simboliza resiliência, unidade e orgulho nacional. A muralha é um marco histórico que liga o passado ao presente, inspirando arte, literatura e turismo. Ela é um símbolo tangível de conexão entre o povo chinês, sua história e sua terra, fortalecendo o senso de pertencimento e a identidade nacional. Sua presença no cenário cultural e histórico da China contribui para moldar a maneira como os chineses veem a si mesmos e sua herança cultural. O turismo e a preservação têm um impacto significativo na Grande Muralha da China. O turismo impulsiona a economia local, promove a conscientização global e compartilha a cultura chinesa. No entanto, o alto número de visitantes pode causar desgaste na estrutura e preservação física. A preservação inclui também equilíbrio ambiental, educação e sensibilização. Encontrar um equilíbrio entre turismo sustentável e preservação é essencial para proteger a muralha e seu valor histórico, beneficiando tanto a estrutura quanto as comunidades locais. Assim, concluímos nossa jornada pela Grande Muralha da China, uma prova tangível da grandiosidade humana ao longo dos séculos. Essa muralha não só uniu terras, mas também corações, indo além da sua função protetora para se tornar um símbolo de identidade nacional e conexão cultural. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de curtir e compartilhar. E se ainda não estão inscritos, não percam tempo e se inscrevam no canal Historicamente para não perder nenhuma curiosidade histórica. Obrigado por assistir e até o próximo episódio do canal Historicamente, onde a história ganha vida.